Verdade. Mas eu vou continuar tentando. Eu vou chegar lá. O equilíbrio está ligado à área de audição, né? Uhum. Mas é sequela do AVC, ô Jorge. Você teve AVC, né? Tive 2. 2. Um no cerebelo e um na ponte. Isso aí pode... Um desses nervos aí, né? Vai afetar. Com a idade vai trazer mais complicações. Ficou afetado porque o coágulo calcificou. Então, ele interrompeu a comunicação desse vaso, entendeu? Desse nervo. E foi o que ficou afetado. Gente, tá na hora. Vamos lá. Já que você está falando tanto, é contigo mesmo a pressa, tá? Quem? Eu ou Jorge? A gente... né? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Já que você tá... com o Jorge ou contigo? Ó, o Jorge começou, então deixa ele. Só um minutinho aí. Tá. Meu Deus, só se enrolou aqui. Ó. Caramba. Então vai desenrolando. Já desenrolou? Enfim, enrolou aqui. Vou ler aqui uma mensagem pequenininha. Eu gosto dessas mensagens pequenininhas, porque ela... Casimiro Cunha, eu sempre repito ela. Diz assim: o bem agora. Trabalha constantemente, servindo e amando hora a hora. Ação é força divina, se fazes o bem agora. Se bondade e entendimento onde estejas, no mundo afora, todo passo leva a Deus, se fazes o bem agora. Faz o bem quanto puderes. Pede a vida andando à frente, diz a morte, a retaguarda. Olha o tempo, minha gente. Faz o bem agora. Que a paz do Senhor seja no coração nosso. E que a alma veneranda, coordenadora da ambiência terra, nosso bom mestre, Senhor Jesus, que suas bênçãos recaem intensamente sobre nós, e nessas horas, reunidos, em comunhão de pensamentos, onde estudaremos o livro Paulo Estevão, repositório de informações apreciável para a nossa conduta, para que nós mostremos o Mestre em nós, diante de atitudes, de atos, de ação, de resiliência, de resignação. Para o entendimento a todos nós, o nosso vórtice é a caridade acima de tudo. É o que nos motiva e nos ajuda a seguirmos em frente. Mesmo com todos os percalços, Senhor, não podemos esmorecer. Que a sua paz esteja no coração nosso, envolvendo a cada um de nós todos, que não passa pelas crises. E assim, o copo com água, mesmo se estiver vazio, os bons amigos possam depositar aí os fluidos magnéticos que nós precisamos. Se tiver um copo com água, melhor ainda. Medicamento, fluídico, extraídos da ambiência modificadas do fluido universal, ou das plantas mais altas ou as rasteiras, a benefício de todos nós. Que a sua paz não fique só restrita a nós, mas extensiva a vários irmãos nossos, caídos e necessitados. Principalmente os que cometeram suicídio, aqueles que enveredaram por caminhos sem volta. Graças a Deus.
Damos por aberto a reunião de estudo da noite de hoje. Boa noite. Boa noite. Zé Jorobeba. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Seu Roberto começou o probleminha dele. Tá entrando Já e saindo, caiu. entrando e saindo. É. Hoje eu leio Boa Noite, Prima. Hoje eu leio Boa noite. Paulo Estevam. Boa noite. Boa noite. Paulo e Estevam, estamos no capítulo 2 da primeira parte, e no meu é a página 37, né? No meu é página 36, no novo. O novo, né? O meu é o velho, tá? 37, no travessão. Descanse e não te impressiones com a situação. É isso, Elisa? É isso mesmo. É. Eu Eu pensei que ia voltar aqui, ó. Agora precisa descansar. Pode voltar aí, entendeu? Tá. Pode voltar aí. Mas você quer fazer making off ou pode ir? Não, só falar rapidinho, tá? Eles estão presos, tá? A família, que é o pai e o casal de filhos, esperando, tá? O julgamento, tá? Naquela época era tudo assim, era tudo no supapo, tinha negócio de, né? Tal, de vez em quando, ontem mesmo foi prescrito, né? Alguns processos contra pessoas que não fizeram atos, né? Fizeram atos condenáveis, porque passou muito tempo e a justiça não conseguiu condená-los. Naquela época não dava tempo disso, a justiça agia rapidamente, né? Então é isso aí, estão conversando, né, trocaram ideias sobre a situação. Né, logicamente, todo mundo, quando sabe que está para acontecer algo muito grave, há aquele medo, né, aquele temor, que é natural, o instinto de conservação nosso, né, por aí. Tá bom? Então, agora o Gesiel pede a Abigail para ir descansar. Ele vai pensar um pouco, vai meditar um pouco. Vamos lá? Agora precisa descansar. Embora ela se recusasse ao repouso, tomou-lhe o manto pobre, provisou um leito à luz da baça do luar, que penetrava pelas grades, e osculando-lhe a fronte, com indizível ternura, advertiu afetuosamente: descansa, não te pressiones com a situação. Nosso destino pertence a Deus. Olha só, se a gente seguisse esse conselho, não existiria a palavra deprê, ansiedade, etc. Não, descanse, não te impressione com a situação, porque a situação deles não é boa. Não é boa. Né? Não só Né? seguir o conselho, né, Afrânio? Confiar que é isso e que é assim. Ter certeza. Ter certeza. Entendeu? Porque você pode seguir o conselho, mas na dúvida. Nesse caso, você, para levar a coisa do jeito que estão levando, tem que ter certeza. Tem que confiar que aquilo é aquilo mesmo. É a palavra fé. É, isso aí. E o que se torna um pouco até essa questão nossa da fé raciocinada, se nós formos pensar um pouco, né, a nós, né, infelizmente, até por ser o correto, nos atrapalha. É impressionante isso. Por ser o correto, nos atrapalha. Porque nós nos tornamos racionais demais. Muito racionais. E é isso. Tá? Tudo em medida excessiva. Para depois, sim, conseguir, é o tal negócio, né? Conseguir equilibrar essa racionalidade com o sentimento. Aí sim, a gente passa a alcançar esta fé que o Gesiel está nos mostrando aqui. Uhum. Eu estava, hoje à tarde, estou lendo o Missionário da Luz devagarzinho. Né? Aconteceu, quer dizer, vem de encontro ao que nós estamos aqui estudando. Eu esqueci o nome dessa senhora. Justina. A dona Justina, no capítulo número 7. Fala do filho dela, que ele teve um problema de saúde.
e estava na iminência de uma trombose ou de um derrame cerebral, né? E é mais ou menos, né, essas situações que ocorrem conosco. O caso dele, nós somos os causadores. Por isso que aqui ele está colocando, ele coloca: descansa, não te impressiones com a situação, o destino pertence a Deus. Eu acho que ele deveria ter algum problema lá, talvez de inventário para resolver, que ele era viúvo por 20 anos, né? Alguma coisa para deixar as coisas organizadas lá. Não sei se seria isso, mas eu sei que o pensamento dele, não me lembro o nome do instrutor lá, mas o André Luiz, né? Pode O dar. Alexandre. Alexandre, né? É, o Alexandre. Quer dizer, E o filho é o falando- Antônio. é o Antônio, é isso aí. E conseguiram reverter, conseguiram reverter, que ele ia desencarnar aquele dia. Deram mais uma moratória de 150 dias para ele, né? Então, nós é que somos os causadores, realmente, da situação. Esse Gesiel faz muita diferença, fez a diferença mesmo. E olha o avanço desse espírito. Se a gente confrontar esses dados com esses dados aqui, atuais, poxa, a diferença, esse homem está anos-luz na nossa frente. Bota anos-luz nisso. Anos não, bota milênios luz. Porque a luz percorre 300 km por segundo. Faz aí, né? Bota aí 300 em uma hora, acho que é 718 mil quilômetros, se eu não me engano, acho que é. Aí a gente espera um ano. Meu Deus, muito chão. Vamos lá, muito chão mesmo. Você vê aqui quando diz assim. Peraí, deixa eu botar aqui. Não te impressione com a situação. O nosso destino pertence a Deus. Que a gente estava falando da nossa certeza em relação a pertencer a Deus, o nosso destino. Quer dizer, a gente a gente vive uma dualidade de pensamentos. Em uma hora a gente acredita e defende que pertence a Deus, mas quando aperta o nosso calo, a gente se desespera. Então deixa aquilo de lado, né? A gente vive sempre na balança, entre o sim e o não. Eu penso, Elisa, que isso que você está levantando, eu penso que é a questão cultural da grande maioria, porque as religiões não é espiritualista, então nós estamos divorciados, realmente. Nós estamos mais na letra do que nas questões espirituais. E a gente não consegue, né? Que o Roberto falou, certeza, que é fé, né? Convicção. Você conhecer as coisas, né? São esses detalhes. A vantagem do espírito é que ela abre para nós essa janela desse entender. Bom, vamos ver a pergunta 614 do Livro dos Espíritos, com a Agada Nama. Só um minutinho. Abre a janela no nosso entender. Mas aí, quando como a gente ainda está reencarnado, Jorge, e a gente vive essa dualidade do que eu sei e do que eu consigo fazer. Que aí você fica com mais um conflito. Eu teria que fazer. Você começa a brigar com você porque você não consegue conciliar uma coisa com a outra, entendeu? É isso aí. Eu falei a questão cultural, né? Lá de Cunhês, a gente, né? A Igreja Católica não passou a informação apropriada, Evangelho, e nossos familiares também não tinham entendimento. É isso que eu quis, é o que eu penso, né? É um problema social, digamos assim. Exatamente. Por isso que a gente fica deslocado diante dessas situações, né? Tem que ter com conceitos antigos. A gente tem que ter estrada. Quando a gente tem, eu digo estrada, é caminhada, né? É chamada de evolução. Se a gente tem a certeza plena. É isso. Fran, desculpa aí. Não. É isso aí. Nós estamos conversando sobre simplesmente essas 5 palavrinhas, né? Nosso destino pertence a Deus. Sobre Pode isso ler? nós estamos falando.
Lê a 614, só para a gente... 614. Que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Se ela é a única verdadeira para a felicidade do homem, como fala aqui, então nosso destino pertence a quem? A Deus. A Deus. Porque está na lei dele. Está na lei dele. Então, quando a partir do momento que nós achamos que nós somos os construtores do nosso destino, está aqui, né? Se indica o que deve fazer ou não fazer. Como nós não sabemos o que fazer e o que não fazer, a gente se embanana. Aí vem um caso que o Jorge falou do Antônio, do livro Ensinado da Luz. Nossos casos, que você falou antes, Elisa, que a nossa vida dá um livro triste, né? E aí, por aí. É isso aí. A lei natural matou. A gente só comenta mazela, a gente não comenta que não é mazela, entendeu? Exato. Então, nós nos afastamos. Nós queremos construir o nosso destino, ser dono do nosso destino. Tá? E não somos. Tá? E até aí é o que nós falamos aqui ainda há pouco, né? O racional, né? O racionalismo. Quando a gente conseguir equilibrar, o racional também acha que é o dono da verdade. Essa é a grande porém. É o que sabe tudo, né? Tudo faz aquele... Né? Quando a gente conseguir colocar o sentimento no racional, né, nós vamos saber equilibrar. Aí sim vamos conseguir alcançar essa lei, chegar a essa lei. E assim seremos felizes. Está falando aqui. É a única verdadeira para a felicidade do homem. E nós estamos aqui para quê? Sermos felizes. Todo mundo quer ser feliz. Mas todo mundo está que nem a música do Blitz, né? Todo mundo quer morrer, quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Nós estamos mais ou menos igual aquela música. Né? Todo mundo quer ser feliz, mas ninguém quer se esforçar. O Gesiel foi bem claro, a irmã aceitou na boa. E vamos dar continuidade agora. Tá? Tá vendo? Uma frasezinha, nós estamos aqui há 20 minutos. Né? Boa noite, Consuelo. Cheia de importância. É uma frase cheia de importância. Boa noite, mas gente. O estudo... Boa noite. Boa noite, Consuelo. O estudo é assim. Eu colaboro numa instituição, o pessoal pega o livro, olha, o teu trabalho é esse aqui. Eu não estudo pergunta por pergunta. É o capítulo quase que inteiro. Você fica embananado. Meu Deus, o que eu vou falar? Eu tenho que selecionar. Vou atender fundo do doutor Ciclano. O estudo tem que ser uma pergunta de cada vez. O outro que vem atrás fez 3, aqui. Agora ele segue. Mas é isso aí. Não, é assim, 5 palavrinhas numa sentença, mas de extrema importância. Exatamente. Entendeu? Exato. De extrema importância, porque aqui nessa sentencinha mexe extremamente conosco e com toda a sociedade ao nosso redor. Exato. Essa 614 aí, não é só isso que nós conversamos, não. A gente aprofunda mais ainda. Levava 1 hora e ia embora. Pois é. Dia chegará dela. O dia dela chegará. Boa noite, seu Roberto também que entrou. Isso é a 454, que nós lemos quarta-feira. E não é tão... Desculpe que essa pergunta aí já entra nas leis morais. Olha, as leis morais... Falando sobre mediunidade, sobre mediunidade. Deixa as leis morais quietas, vamos embora. Com certeza. Bom, vamos lá. Abigail, para lhe ser agradável, aquietou-se como pôde. Enquanto ele se aproximou da janela para contemplar a beleza da noite polvilhada de luz. Seu coração moço atufava-se de angustiosas cogitações. Agora que o pai e a irmãzinha repousavam na sombra, dava curso às ideias profundas que lhe empolgavam o espírito generoso. Buscava ansiosamente uma resposta às interrogações
que mandava as estrelas distantes. Esperava com sinceridade e confiança no seu Deus de sabedoria e misericórdia, que os pais lhe deram a conhecer. A seus olhos, o Todo-Poderoso sempre fora infinitamente justo e bom. Ele, Agora que é o X da questão. ele que esclarecera o genitor, consolar a irmãzinha, perguntava também, por sua vez, dentro de si, o porquê de suas provas dolorosas. Quero saber qual de nós nunca fez essa pergunta. Todo dia. Faço todo dia. Mas deixa eu botar o adendo, depois que eu falei que eu faço todo dia. Depois que eu faço essa pergunta, eu digo para mim, não, eu não sei se a causa é de provas ou expiações, de encarnações passadas, ou se é do meu desregramento dessa encarnação, mas certamente eu cooperei para que seja isso. E aí eu vou seguindo a vida em frente. Aí tu junta tudo, bota no liquidificador, bate, que vai dar o momento atual nosso. Então, eu falo, não importa, eu tenho que seguir em frente assim ou assado, não importa por quê. Importa o que é. Quer saber quem foi ontem? Analisa o que é hoje. Não quero saber quem foi ontem, não. Analisa, só ver, analisar. Não quero saber, não. Nosso comportamento. Quer que eu te analise? Não, muito porcaria, não quero nem saber. Muito porcaria, já sei disso. Então, no momento em que eu às vezes, dou aquela escorregadinha e fico, mas por que eu? Na mesma hora, minha mente reage e me diz assim, porque tinha que ser assim. Bola para frente. Não importa se é o de ontem, se é o de hoje, o importante é seguir em frente ao agora. Entendeu? Então já tenho isso claro na mente. O importante é o agora, é o que eu estou construindo, é o que eu estou fazendo. Assim, assado, cuspido, não interessa como é que tá. Interessa que tem que andar assim mesmo, do jeito que tá. Mas essa análise é muito importante, porque se nós analisarmos nesta vida, pelo menos, na outra vida não dá, né? Mas nessa vida, peraí, eu falhei ali, estou falhando de novo, peraí, deixa eu me corrigir. Né? Se a gente ignorar isso, a gente vai continuar falhando. E é isso que eu tenho me policiado bastante. Eu estou conversando, eu estou lembrando aqui do nosso lado. Ô, Laura, a luta está apenas começando. Não foi isso lá que o ministro falou para ela? Foi lá atrás, só até trezinha, só até trezinha. Mais do que isso, ela ficou horrorizada. A gente tem que repetir, né? Sistemático, estudo, lá, ação, reação, Ascânio e Lucas. Para por aí. Então, o que é legal nessa pergunta do Gesiel aqui, que é a nossa pergunta, o Gesiel está fazendo uma pergunta geral. Né? E nós, olha só, o Gesiel é um espírito muito iluminado. Milênios lá na frente. Sem dúvida. Perguntaram a nossa querida Madre Teresa de Calcutá, também outro espírito, milênios lá na frente, né? Se existia para ela algum grande mistério. E ela responde a morte. Não que ela tivesse com medo de morrer, nada disso. É um medo, não, com certeza. Né? Mas é um mistério devido ela deve ter pensado, colocado essa observação, devido à questão esclarecimento. Né? Nós não sabemos o que vai acontecer conosco após o desencarne. Isso aqui, quando a gente pergunta o porquê das nossas provas dolorosas, hoje, uma coisa que o Gesiel não teve, a Madre Teresa de Calcutá não teve, é esta palavra, esclarecimento que a doutrina nos proporciona. É isso que a Elisa falou, não, eu escorreguei, não sei o quê, mas imediatamente, se eu passei por isso, é que eu necessitava. Esse esclarecimento nos fortalece muito. E a gente não para naquilo.
Poxa vida, estou sofrendo, estou passando por uma situação difícil. Nós, graças a Deus, né? Eu vejo que no meio espírita, tá, a maioria não para nisso. A maioria bola para frente. Se eu não sei porque eu estou passando, bola para frente. Né? É um ponto muito positivo da doutrina. Você vê que as pessoas chegavam na casa, né, angustiadas, aflitas. Não estou falando questão mediúnica, não, que a própria pessoa estava, né? E depois de alguns meses ouvindo palestra, tomando um passe, tal, se informando, perguntando, lendo, né, o remédio era a doutrina. Talvez a situação da pessoa não tivesse melhorado grandes coisas, não. Mas o esclarecimento e o consolo que a doutrina traz, sim, né? Melhorava a pessoa. Muito importante isso. Né? Hoje nós vemos que quando o Antônio Carlos falou uma coisa, eu acho muito interessante que ele fala, esta é a nossa melhor encarnação? Sim. Com a doutrina na mão, nós estamos super protegidos de nós mesmos. Nossa, que coisa legal. Nossos maiores inimigos não estão aqui conosco e nós temos as armas para combater os inimigos. Estamos protegidos deles. Não usa quem quer. Agora, não é fácil também de imediato, né? Saber dar o tiro certo, digamos assim, né? Já que estamos falando de armas. Gesiel não tinha isso. Ele vai mostrar para a gente que ele tinha mais que isso, sem isso que nós temos. Olha só que coisa. Fala, Jorge. Até corroborando o que você acabou de comentar, as questões, aqui eu vejo também nesse pedacinho que foi lido. Então tem a Abigail, aí tem 1, 2, 3, 4, na quinta linha. Ele coloca assim: buscava ansiosamente uma resposta às interrogações que mandava às estrelas distantes. É a meditação. Estava meditando. Ele estava meditando, de encontro, né, essas nossos questionamentos que o Zé, aí há poucos minutos, né, respondeu. E como sempre tivemos a intervenção, não, a interferência, tem um nome, esqueci, dos espíritos, né, na nossa vida, né, influenciando-nos, e, obviamente, ele não esmoreceu, encontrou até forças robustas para o enfrentamento do que ele diz aqui, provas, né? Provas, por que das suas provas dolorosas? E adviria, quando foi confrontado. É verdade. Isso para nós também, isso é para nós também. É exatamente o que acontece com a gente. É aquele momento que a gente pergunta, mas por que isso comigo, né? Por que eu? Por que comigo? Mas é aquele momento da gente dizer, cara, por que eu digo assim? Porque eu tô fazendo terapia já há um tempo, né? E eu dei sorte que ela conhece o espiritismo e ela é budista. Então eu dei muita sorte que eu não peguei uma terapeuta radical. E a gente conversa muito exatamente sobre isso, sobre o que eu sei e o que eu não pratico e o que eu gostaria de praticar. A gente conversa muito sobre isso. E ela estava falando comigo que, desde o começo ela falou, você tem que um pouco se aliviar do peso do passado para você poder seguir em frente. Porque se você ficar com o peso do passado, do que aconteceu na sua vida, daquelas coisas que você fez que você não gostaria de ter feito, você não vai caminhar em frente. Você já sabe o que é errado, você tem consciência do que fez de errado e do que precisa fazer para acertar. Pode até piscar o olho e errar de novo, entendeu? Mas você já sabe. Então, segue no dia a dia, no hoje, no agora, que você vai fazer de agora em diante, vai procurar fazer o teu melhor com o conhecimento que você tem. Foi isso que ela falou para mim, entendeu? Então, por isso que minha perspectiva hoje é essa. Não importa o que já aconteceu comigo, é história. O que já aconteceu comigo está gravado no meu livrinho. O importante é que eu tenho que construir um agora melhor do que estava construído ontem. E eu preciso levantar e seguir em frente. Né? É o que todo mundo tem que fazer. Mas tudo é cabeça. Tudo é cabeça.
É uma música que diz a Simone, cantava assim, como será o amanhã? Pergunte a Exatamente. quem souber. É isso Fica aí. aí. Ô, Então, Elisa, ah, ela fala para você, né, esse lance como é que você falou aí, do ver, né, com o que você sabe, né, hum, e o que você quer fazer, não, é hum. mais ou menos isso. Então não me dá o endereço dela, porque se perguntar para mim o que eu sei e o que eu faço, então deixa para lá. É. A gente Vamos lá. sabe, mas a gente não faz tudo que gostaria de fazer, mas sabe tudo É. que tem que fazer. Pois Mas é, então deixa. a gente tá rastejando, mas está no sentido certo. Vamos lá, Como se vamos lá. justificava, por causa tão comezinha, a prisão inesperada de um ancião honesto, de um homem trabalhador e de uma criança inocente? Que delito irreparável haviam praticado para merecer expiação tão penosa? O pranto correu-lhe copioso ao relembrar a humilhação da irmã, mas também não procurou enxugar as lágrimas que lhe inundavam o rosto, de maneira a escondê-las de Abigail, que talvez o observasse na sombra. É outra coisa importante isso aí. Então, uma coisinha, né, passa desapercebida, né, porque é o câncer, que estava falando há pouco, do racional demais. Não, ele tinha sentimentos. Ele não tinha vergonha de mostrar seus sentimentos. Naquele momento ele estava numa situação difícil. Assim como ele chorou e não teve vergonha de esconder as lágrimas, né? Também não teria vergonha de, se fosse necessário, pedir um auxílio, uma ajuda. E nós, né? O orgulho, nosso orgulho, às vezes nos deixa, né? Trava. Concordam? Plenamente. Então, é o que o Emmanuel quis passar aqui para a gente, né? E às vezes você Observar perde com a o sombra. auxílio e você esbarra na vaidade alheia também. Também. Mas que o outro poder vendo que precisa de auxílio também não se manifesta, né? Também tem isso. Mas Pois é é. isso aí. Nós temos que aquele caso da bursite do doutor Divaldo e do doutor Miguel, né? Você não me pediu, quer dizer, achei que tu estava gostando da dor, né? É mais ou menos isso aí. Quando o auxílio é do invisível, né, a gente tem que saber pedir. Né? A gente tem que saber pedir. E não esperar que eles vejam o que está acontecendo e ajudem. Às vezes pode até acontecer de uma hora para outra, pode até acontecer, mas eu acho que a gente também tem que ser humilde. Aí, na hora que a gente tem que aprender a ser humilde. Gente, está todo mundo muito calado, só quem está falando é eu, Jorge e Elisa. Alguém mais quer comentar? Consuelo, Prima, seu Roberto, Zé Roberto. Eu quero Zé perguntar Roberto uma também. coisa sobre o que a Pergunte. Elisa falou. Pessoa que não ora, não pede, porque é ateu, mas tem uma vida correta, né? Uma vida razoavelmente correta, porque ninguém é de ferro. E como é que chega essa ajuda? Se ela não orou, não pediu, porque ela não acredita. Então, eu falei que pode vir também sem orar, mas que geralmente eles esperam a gente orar. 661. Peraí. 661. Vai estar aqui do lado. 661. Livro dos Espíritos, 661. 661. Eu abri na página e fechei de novo. Veja bem, não é a pergunta nem a resposta tudo, é só as duas últimas linhas da resposta. Peraí. É que eu passei, voltei, tá aqui, 661. Já tá até com uma bolinha. As duas Eu últimas adoro linhas. essa passagem. As boas ações, preste bem atenção. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Se o cara é ateu, é atua, seja o que ele for, mas ele trabalha no bem, isso que está sendo. Porque quantos de nós ora de boca para fora, ou então ora e não faz nada? A oração realmente é essa religação com o alto, tá? Mas aquele que muito trabalha, às vezes não tem nem tempo de orar. Tá? Entendi, Então, Afrânio.
Não é verdade? Hoje eu É ouvi um verdade. negócio. Tem um cara chamado, que eu não sei, eu esqueci de olhar o nome dele, já vi várias entrevistas dele, que é um guru indiano que mora nos Estados Unidos. Eu acho que é Suguru o nome dele, é isso? Alguém conhece? Não, nunca ouvi Me falar. pergunto qual é a missão dele. Perguntaram a ele lá dos Estados Unidos, qual é a sua Ah, missão? Aí ele e- responde simplesmente isso. Já me perguntei também. Nossa, eu já me perguntei também, mas é uma É a coisa tão cara de simples. guru. Essa É, resposta é a cara de guru. ele é uma coisa tão simples. A minha missão é mostrar que a religião é responsabilidade. Pronto. A Lembra lá religião é de, responsabilidade. lembra lá de Bezerra de Menezes, deixou o filho, né? Com o coração na mão e foi atender uma outra criatura. Quando voltou, o filho estava bom. Então, Né? E o filho estava praticamente desenganado, né? Ele já estava achando que o filho não ia resistir. ele não orou para o filho, né? Orou para o outro, né? Que foi lá ajudar, Foi, né? foi Trabalhou. trabalhar em prol de outro. Exatamente. Então, nós temos aí isso aí. A prece tem seu grande valor. Mas tem alguns que não a utilizam do trabalho, que é muito importante também. Conforme fala o livro dos Espíritos, valem mais do que as palavras. O trabalho é concreto, é fato. É algo realizado. Diferente, né? Ok, consultor? Alguém mais quer fazer, falar Ok, alguma coisa? respondido. Quem quer comentar alguma coisa? Seu Roberto, Gordinha, estão muito Nada, calados. por enquanto Nada a não. comentar? Depois da sua luta para entrar, Você não quer falar nada? Poxa, Eu estou cansado. já brigou muito com a internet. Imagino. Isso. Me cansei. ai, ai. Agora o Cristian vai falar aqui uma coisa também interessante, olha só. Vamos lá. Rememorava, um a um, todos os ensinamentos dos escritos sagrados. As lições dos profetas consolavam-lhe a alma ansiosa. Viu? Essa é a função da religião. Né? Mas é aquele que realmente se utiliza dela, né? Vive ela. É o caso do Gesiel. Vivia a religião. Nós estamos aprendendo isso ainda. O futuro a Deus pertence. Nós estamos no aprendizado disso. Ele já vivia isso. Né? E para... Né, tem aquela pergunta famosa, 780, por que o intelectual tem que vir primeiro? Rememorava um a um os ensinamentos das escrituras. Ou seja, intelectual. As lições dos profetas consolavam-lhe a alma ansiosa. Tá? É o quê? É justamente, né, aprendeu e se utilizava. A sabedoria. Né? Só o Gesiel, só fala Estevão. O Gesiel é só aulas. Aulas, né? Alguém quer comentar? Então vamos embora. Entretanto, vagava-lhe no coração uma saudade infinita. Lembrava-se do carinho materno que a morte lhe arrebatara. Se presente aquele transe, a mãe saberia como confortá-los. Quando criança, nas suas pequenas contrariedades, ela ensinava que, em tudo, Deus era bom e misericordioso, que nas enfermidades corrigia o corpo e nas angústias da alma esclarecia, iluminava o coração no desfile das reminiscências. Considerava igualmente que ela sempre o incitara a coragem e a alegria, fazendo-lhe sentir que a criatura convicta da paternidade divina anda no mundo fortalecida e feliz. Acho que, né, a gente lembra de Jesus, Pai Nosso. É. Só que a gente faz a prece, sabe que o nome se chama Pai Nosso. E é isso aí. A gente não é a criatura convicta da paternidade divina.
anda no mundo fortalecido e feliz. Voltamos lá no início, onde se fala, né, o nosso destino pertence a Deus. Mas que mãe, hein? Também para ser mãe de um espírito desse, também tem que estar na... Eu até, sem crítica, mas uma vez falaram tão pouco mal de Nossa Senhora, né? Eu falei, poxa, imagina, né? Deus então mandou Jesus nascer assim, de uma mãe qualquer. A pessoa se tocou, ela pensou, ela não tinha pensado nisso. Então deixa para lá. Vamos lá, vamos embora. Talvez influenciada. Talvez influenciada dos períodos de Momo lá. Os carnavais da vida. Não, e assim, criticar uma pessoa que você nem conheceu, que o que se sabe dela é o que essa história pequena que a gente conhece conta. Fica muito difícil, você não acha? Não sabe nada dela. Mas né? A gente escuta, quando aguenta, fica calado. Mas tem hora que, como diz o Marco Aurélio, né? O Iné libera, né? Aquele bicho que está dentro de nós e a gente sai mordendo tudo, escraçalhando, né? No dia que o Iné libera, você o me bicho desculpe, sai. mas falar mal de Nossa Senhora perto de mim, eu saio mordendo. Não deixo não. Não deixo não. Eu chamei a pessoa ao raciocínio. Eu não aceito de jeito nenhum. Então você que a pessoa pensou horas depois, você tem razão, não tinha pensado nisso. Mas eu falei, você é cristão? Né? Pense bem. Né? Diz que daquele lance, né? Como eu falo, da árvore, né? O fruto. Né? Vamos lá. Edificado na fé. Calma, Consuelo, calma. Vamos lá. Peraí, Consuelo. Edificado na fé, cobrou o ânimo. E depois de longas reflexões, aquietou-se, edificado na fé, cobrou o ânimo, e depois de longas reflexões, aquietou-se na laje fria, procurando repouso possível no silêncio augusto da noite. O dia amanheceu prenhe de lúgubres expectativas. Dentro de poucas horas, Licínio Minúcio, rodeado de numerosos guardas e satélites, recebeu os prisioneiros na sala destinada aos criminosos comuns, na qual se ostentavam alguns instrumentos de punição e suplício. Não quero nem pensar qual eram esses instrumentos aí, não, viu? Dói tudo aqui quando eu penso. José e os filhos traíam na palidez do semblante a emoção profunda que os dominava. Quem não trairia? Agora vem agora o problema da época. Nós comentamos no início, né? Sobre que eles estavam conversando, presos, né? Esse é o grande problema da época. Olha só o que vai falar isso. Não, eu estou falando, quem numa situação como essa não se trairia pálido, horrorizado com tudo que estava vendo. Os costumes da época eram excessivamente desumanos para que o juiz implacável e a maioria dos circunstantes se inclinassem à comiseração pelo aspecto desditoso deles. Naquela época, a barbárie dominava, né? Principalmente. Quem eram eles? Os famosos gentios pagãos, né? Eles tinham os deuses próprios deles, a crença deles, mas na crença deles não havia a palavra misericórdia. Existia a palavra força. Né? Do Júpiter, Zeus, né? Que eram os deuses romanos, né? Gregos, etc. E aí vinham seus filhos, Hércules. Não é isso? Vamos lá, qual era o outro aí, aquele que carregava o mundo nas costas? Não. Hein? Né? Hércules carregou o mundo nas costas. Não, foi outro. Os titãs, demolidores, né? E aí vai, Atlas que carregou o mundo nas costas. Carregam nas costas.
Tanto que quando a gente vê, né, o Atlas Geográfico, né? Carrega o mundo dentro do livro, né? É Atlas. Bom, pelo menos eu acho que é, não posso estar enganado. E, né, os deuses, o sistema religioso dos pagãos, dos gentios, eram muito diferentes do sistema, no caso dos judeus, né? Deus único, Deus essência, né? Deus material, e assim por diante, né? E não havia, assim, eles tinham um código de leis morais, os 10 mandamentos. Eles tinham esse código, os outros povos não tinham. E o grande, assim, digamos assim, a grande dívida que nós temos até com essa turma aí é essa. Eles conseguiram, né? Assim como a Igreja Católica conseguiu trazer o Evangelho até agora, né? Ela não era dona do Evangelho, mas se colocou como tal, para proteger inconscientemente, através do poder e autoridade abusivos até, mas conseguiu defender esse Evangelho. É interessante isso, né? O mal que fez o bem. Assim foram os judeus também. Os 10 mandamentos é a base. Se nós, hoje, seguíssemos os 10 mandamentos, não precisava de evangelho. Qual o mandamento que a gente segue hoje? O Suguru perguntou uma vez. Qual o mandamento vocês seguem? Aí ainda fala, se vocês seguissem somente o 5º mandamento, que é o não matarás, vocês seriam um povo realmente muito feliz. A cultura indiana olhando a cultura cristã. É interessante, né? Bom, alguém quer comentar algo? Então vamos, Elisa. Alguns esbirros perfilavam-se junto dos potros de castigo, em que pendiam açoites e algemas impiedosas. Não houve interrogatório, nem depoimento de testemunhas, como seria de esperar antes de providências tão odiosas. E chamando rudemente pela voz metálica do legado, o velho judeu aproximou-se vacilante e trêmulo. Só uma pausazinha. Se lembra que nós vemos do caso Marcelo no Mundo Maior, semana passada? Impôs-se pelo absolutismo? Aí é um exemplo, tá? Ele está Roma, ele é a mão de... Ele, como representante de Roma, ele é a mão de Roma. E os romanos o colocaram ali, assim como colocaram lá em lá em Roma, lá em Jerusalém, Pilatos. Botou esse pessoal, é a estirpe deles, é a primeira linha deles, porque seguiam realmente aquela mão impiedosa romana. A lei tinha que se fazer cumprir, de forma que Roma estivesse tranquila. Tá? E aí está ele. Vamos ver como é que é o julgamento, diferente do nosso pra caramba, né? Yoshadeb, exclamou o algoz impassível e sanhudo. Os que desacatam as leis do império devem ser punidos de morte. Mas eu procurei ser magnânimo em consideração à tua velhice desamparada. Um olhar de angustiada expectação transfigurou o rosto do acusado, enquanto o patrício esboçou um sorriso irônico. Essa hora aí já estaria... Nossa. Não, veja bem o que ele falou. Quem desafiar Roma, a lei é de pena de morte. Entendeu? Onde está o braço do Império Romano era isso. O temor mesmo. Eles chegavam na beira das cidadezinhas, dos povoados, ó, tem uma legião aí, tem 3 legiões aí. Os caras tudo doido mesmo, seco para destruir. Os caras, pelo amor de Deus, não invadem a gente não, a cidade é de vocês. Era assim que eles agiam. E quem encarasse era feio o negócio. Era altamente treinado, né? Preparados mesmo. E ali a maioria desse pessoal aí era pessoas de bem, né? Agricultores, criadores né? de bois, de cabras, etc. Ninguém estava acostumado a brigar. A mão de Roma era pesada mesmo.
Mas não esconde da gente. Tá? Mas vamos lá. Quem quiser falar alguma coisa? Vamos lá. Alguns operários lá da herdade, continuou Licínio, viram-te as mãos perversas na tarde de ontem, quando incendiastes as pastagens. Esse ato redundou em sérios prejuízos para os meus interesses, além de ocasionar males talvez irreparáveis à saúde de 2 servos muito prestimosos. Como nada tens de teu para compensar o dano causado, receberás o justo corretivo em flagelações, para que nunca mais venhas a erguer tuas garras de abutre contra os interesses romanos. Eu já tinha morrido. A gente estava todo sujo. O corpo estava lá, a alma estava longe já. Sob o olhar angustiado e lacrimoso dos filhos, o velho israelita ajoelhou-se e murmurou: Senhor, por piedade. Piedade, berrou Micínio com rispidez. Cometes um crime e implora favores? Bem se diz que tua raça se compõe de vermes asquerosos e desprezíveis. E designando o tronco, disse friamente a um dos sequazes: Peicênio, havia-te, vergasta-o 20 vezes. Ai, já doeu. Ante a muda aflição dos jovens, o respeitável ancião foi solidamente algemado. O castigo ia começar quando Gesiel, rompendo a expectativa geral, aproximou-se da mesa e falou com humildade. Olha só, Gesiel vai tentar fazer algo. Só que, como é que se fala, os romanos eram piores do que ele imaginava. Ele quis se trocar pelo pai, né? Ir para o lugar do pai. Mas vamos lá. Espera aí. Questor ilustríssimo, perdoai minha covardia de haver colocado até agora... Não. Questor ilustríssimo, perdoai minha covardia de haver calado até agora. Asseguro-vos, porém, que meu pai está sendo acusado injustamente. Fui eu quem incendiou os terrenos de vossa propriedade, perturbado pela sentença de confisco exarada contra nós. Dignai-vos, pois, libertá-lo e dar-me, a mim, a merecida punição. Aceitá-la-ei de bom grado. Nossa, ele queria ir para o lugar do pai, né? Mas lá em Roma o negócio não é assim. Não era assim, né? Vamos lá. O patrício teve um lampejo de surpresa nos olhos frios, que se caracterizavam por mobilidade extrema, e acentuou. Mas não auxiliastes os meus homens a salvar uma parte das terras? Não foste o primeiro a medicar o filho? O cara sabia de tudo, hein? Assim. Não, as informações eram completas. Roma tinha um time de espião que não era mole. Era a KGB da Roma. Assim fiz, levado pelo remorso ilustríssimo. Retrucou o rapaz, ansioso por isentar o pai do suplício iminente. Quando vi a extensão do fogo, comunicando-se às árvores, temi as consequências do ato praticado, mas agora confesso ter sido o seu autor. Nesse ínterim, receoso pela sorte do filho, Eusebius exclamou, intimamente atormentado: Gesiel, não te inculpes por uma falta que não cometeste. Continua? Não, continua, né? O Gesiel quis, né? Como eu falo lá em cima, isentar o pai e assumir a culpa, para que o pai não fosse castigado, né? E talvez até morto. Mas, vamos lá. Mas,
Pontilhando as palavras com uma extrema ironia, o legado replicou, dirigindo-se ao moço hebreu. Está bem. Poupei-te até agora, baseado nas falsas informações que me dera a teu respeito. Contudo, terás também o teu quinhão de disciplina indispensável. Teu pai pagará pelo crime em que foi visto, de maneira inegável, e tu pagarás pelo que confessaste espontaneamente. Olha a situação aí. E se Mas, tu não disser nada, pagará também. Mas veja bem, ainda há pouco nós falamos sobre aquela questão da igreja, do mal que trouxe o bem, do evangelho, etc. Será que Gesiel chegaria a Jerusalém se não houvesse isso aí? Parece que o destino, que não pertence a nós, pertence a Deus, vai tramando os acontecimentos para que nós sejamos deslocados a algum lugar. Tem aquela página da Revista Espírita, né, Elisa? Aqui é Essência Prece, se lembra? Que fala sobre isso, né? A questão até da bala perdida, que não existe, né? A bala perdida achou alguém porque era para achar, né? É isso aí. Então, o destino, de forma que nós não entendemos, por isso que pertence a Deus, vai nos levando para as situações que nós precisamos passar. Também aqueles casos, né, Jorge, que nós falamos da aula passada, do magnetismo, né? A pessoa recebe, né, aquelas vibrações para ser atraída para outros lugares, outras situações. É muito interessante isso, né? A gente está começando a entender um pouquinho das leis de Deus, mas muito pouquinho mesmo, né? Mas vamos lá. Vai continuar? Acabou o tempo. Já acabou? Acabou. Puxa. Então vamos parar, né? Vamos parar aqui. Nesse Gesiel não te culpes por uma falta que cometeste. Tá, Né? tá bom. Quando é bom é assim, né? Rápido, né? Vou desligar. Alguém quer comentar alguma coisa?